Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Seipt e serei instrutora de vocês aqui no INEA no curso de outorga e licenciamento ambiental dos sistemas de irrigação e barragem. Sou engenheira ambiental de formação, com especialização em planejamento e gerenciamento de recursos hídricos e mestrado também em engenharia de meio ambiente e recursos hídricos. O curso aqui no INEA se dará em 2 módulos. No primeiro módulo, iremos abordar a outorga e no segundo módulo, o licenciamento. No módulo de outorga, iniciaremos falando sobre a legislação aplicada, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, tanto para águas superficiais quanto para águas subterrâneas. Falaremos também dos documentos necessários para abrir um bom processo de outorga, sobre os estudos e projetos necessários, incluindo aí alguns cálculos sobre irrigação e alguns cálculos de barragem, tá? E discutiremos também alguns estudos de caso. Nos processos de no módulo de licenciamento, também iniciaremos falando sobre a legislação ambiental no âmbito federal e estadual. Falaremos também da documentação necessária para abrir um bom processo de licenciamento ambiental e dos estudos que são exigidos, incluindo o laudo de estabilidade de barragem, o PGA, que é o Plano de Gestão Ambiental para barragens, e o TI, que é a Unidade Territorial de Irrigação para os sistemas de irrigação. No final do curso, abordaremos ainda o Plano Nacional de Segurança de Barragens, falaremos um pouco sobre essa lei e também sobre como prevenir e evitar acidentes de rupturas de barragem e as principais causas, as consequências e como remediar e prevenir para que esses acidentes não aconteçam. Bom, então uma dúvida muito frequente as pessoas me perguntam se outorga é a mesma coisa que licença e vice-versa. Na verdade, a outorga ela é um dos 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituído pela Lei 9433 de 1997. A outorga ela visa garantir ao outorgado o direito de acesso à água, uma vez que regulariza o uso da água em uma bacia. Então, nada mais é do que um ato administrativo onde o poder público, seja pela União ou pelo órgão estadual, concede ao usuário requerente o direito de usar aquela água, tanto em quantidade quanto em qualidade. E a outorga ela também garante então os usos múltiplos da água dentro de uma bacia. Ela é um ato discricionário porque ela pode ser suspensa, cassada, Então ela é um ato, na verdade, ela é uma condicionante da licença ambiental. A gente não pode emitir uma licença ambiental sem ter a outorga, pelo menos no âmbito do estado de Goiás. E a licença? O que é a licença? A licença é um ato administrativo no qual o órgão competente estabelece condições, restrições, medidas de controle ambiental para que o empreendedor possa instalar, localizar, fazer funcionar, ampliar, operar alguma atividade que seja potencialmente ou efetivamente poluidora ou que cause algum dano ambiental. Então, a licença é um documento e a outorga outra. Você ter uma outorga não significa que você tenha licença. A outorga só te dá o direito de uso daquele recurso hídrico. A licença te dá, na verdade, o direito de instalar, operar, fazer funcionar alguma coisa. Então, para ter a licença é necessário ter a outorga. Outra dúvida muito frequente é quais são os usos que são outorgados. Na verdade, os usos que podem ser outorgados, onde pode ser concedida a outorga, são derivações e captações de parcela de água existente em um corpo hídrico, seja para consumo final, abastecimento público ou insumo de processo produtivo, extração de água de aquífero subterrâneo também para consumo final ou para insumo de processo produtivo, lançamento em corpo de água de esgotos tratados ou não, ou efluentes líquidos tratados ou não, com o fim de diluição, transporte e disposição final, o uso para fins de aproveitamentos hidrelétricos e outros usos ou interferências que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água, como por exemplo canalização, retificação de um corpo hídrico.
E quais são os usos que não são passíveis de outorga? Para satisfação de pequenos núcleos habitacionais, derivação, captação de usos considerados insignificantes, tanto do ponto de vista de volume quanto de carga poluente, e as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Outra dúvida bastante frequente é a quem compete conceder as outorgas. Bom, se for a âmbito federal, é competência da Agência Nacional de Águas, a ANA, e se for a nível estadual, compete ao órgão licenciador do estado ou à agência que realmente trabalhe com outorga. Não necessariamente o órgão licenciador, porque em muitos estados, às vezes, não é o órgão licenciador que concede as outorgas. E qual que é a validade das outorgas? Bom, para cada tipologia, a gente tem uma validade diferente. No caso de barragem, são 12 anos, irrigação são 6 anos, hidrelétricas 35 anos, canalização 6 anos, poço tubular 12 anos e dispensa de outorga 2 anos. Outra dúvida bastante frequente é por que a outorga não pode ser concedida pelos municípios. Muita gente fala que se fosse concedida pelos municípios, talvez o trâmite seria mais rápido. Mas, na verdade, não pode ser feito pelos municípios, porque a Lei 9433, que estabelece a política de recursos hídricos, política nacional, ela fala que compete somente aos estados e à União conceder, né, as outorgas. Em caso de escassez hídrica, o que acontece? Quando a gente tem uma seca muito grande, um caso de escassez hídrica, a prioridade é atender o consumo humano e a dessedentação animal. Então, se o órgão licenciador ou o órgão que concedeu as outorgas achar que as outorgas devem ser suspensas, até que a situação se normalize, então ele pode suspender as outorgas dos irrigantes, né, dos barramentos, até que a situação seja controlada. E o que é necessário para abrir um processo de outorga? Além dos documentos pessoais e alguns documentos que são exigidos pelo próprio órgão ambiental, é necessário apresentar um estudo de demanda hídrica, tá? No caso de barragem, a gente pede alguns dados de vazão mínima, vazão máxima, vazão média, vazão de referência. No estado de Goiás, a gente usa a vazão Q95%, que é a vazão de referência instituída aqui. Em outros órgãos eles pedem a Q710, mas aqui a gente pede a Q95. E no caso dos processos de irrigação, são solicitados os dados da cultura, quais são as culturas que serão irrigadas, o tipo de equipamento, se é pivô, se é gotejamento, se é aspersão, se é por drenos, enfim, são alguns dos dados que são solicitados. E outra dúvida muito frequente é se as águas de chuva também são outorgadas. Então, na verdade, a captação e a acumulação de água de chuva ela não é outorgada no estado de Goiás. Quanto ao licenciamento, os documentos necessários também, além de alguns documentos gerais que são exigidos pelo órgão ambiental, se a barragem já estiver construída, um dos estudos que a gente solicita é o laudo de estabilidade da barragem, com alguns dados específicos. Se a barragem não estiver construída, a gente pede o projeto construtivo também com alguns dados específicos. No caso de sistemas de irrigação, no licenciamento, a gente solicita o estudo ambiental, que é o UTI, onde o empreendedor vai dar alguns dados sobre como são feitos o armazenamento dos agrodefensivos, das embalagens cheias, quanto das embalagens vazias, como que é feito o uso desse defensivo, quais são os monitoramentos que ele vai fazer para não haver contaminação do solo, da água superficial, da água subterrânea. A gente pede alguma coisa sobre as APPs da propriedade e das reservas legais também. E um plano de plantio, na verdade, onde ele vai falar um pouquinho sobre quando vão se iniciar os plantios e quando se dará a colheita. E dentro desse plano de plantio, ele também deve informar os principais agrodefensivos serão utilizados nas culturas que ele pretende irrigar.
Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar um e-mail para o INEA. E eu espero todos vocês no curso, que com certeza será uma experiência muito enriquecedora. Vamos trocar bastante ideias e com certeza novos processos, bons processos de licenciamento e de outorga serão abertos, com bons projetos. É isso, espero vocês.